Oi pessoal, no vídeo de hoje nós estamos querendo trabalhar com extremos, encontrar os extremos de uma função que foi dada e que está definida no intervalo fechado. Nesse caso a gente tem uma função polinomial, onde p de x é 3x² menos 16x ao cubo mais 18x² mais 2. Queria começar lembrando um teorema importante que diz o seguinte: toda função contínua em um intervalo fechado necessariamente assume um máximo e um mínimo. Sempre. Então, esse é o caso, né? Nós já sabemos que um polinômio é contínuo em toda a reta real, particularmente no intervalo fechado menos 1, 2, e a gente sabe que esse polinômio nesse intervalo tem que assumir um máximo e um mínimo. Para a gente encontrar os máximos e mínimos, nós vamos determinar inicialmente os pontos críticos dessa função. O que vem a ser um ponto crítico? Ponto crítico é um ponto onde a derivada se anula ou onde a derivada não existe. E os pontos críticos são os candidatos que nós temos a extremos. Então nós vamos encontrar os pontos críticos, os valores críticos, e entre os valores críticos o maior deles será o máximo e o menor deles será o mínimo. Vamos começar então. Para a gente encontrar um ponto crítico, nada mais óbvio do que a gente derivar a função e fazer aqui alguma análise. Vamos começar assim. Para a gente derivar um polinômio, a gente já sabe que é fácil, vou derivar rapidamente aqui. A derivada P', né? X ao cubo, aqui eu vou passar o 3 multiplicando, vai dar 48 x ao quadrado, mais 18 vezes 2, 36x, e a derivada do 2 é zero, a derivada de qualquer constante é zero. Essa é a derivada do polinômio. A gente pode tentar fatorar e escrever isso de uma forma um pouco melhor. Seria essa. A gente coloca 12x em evidência em todos os fatores. E ainda assim, essa daqui é uma equação de segundo grau que possui duas raízes reais. E você pode tentar achar as raízes reais fazendo Bhaskara ou qualquer outro método. E você vai poder fatorar isso assim, ó. Pronto. E dessa forma está mais fácil para a gente enxergar o que a gente quer, tá? A primeira coisa que você se pergunta é: existe algum ponto onde essa derivada não está definida? E a resposta é não, porque um polinômio, né, ele não tem nenhum problema de acidência no seu domínio, não tem um denominador para você excluir zero, não tem raiz quadrada, nem raiz de dissipar, não tem log, não tem nenhum acidente, mas a gente ainda pode se perguntar pela definição de ponto crítico para quais pontos que a derivada dá zero. Então, não tem nenhum ponto em que a derivada não existe. A gente poderia tentar fazer p de x igual a zero, p' de x igual a zero, melhor dizendo, e tentar achar os pontos. E é fácil, né? Porque aqui esse produto vai dar zero quando qualquer um dos fatores der zero, e vai dar zero quando x for 0, x for 1 ou x for 3. Então é imediato verificar que isso é equivalente a x ser igual a 0, x ser igual a 1 e x ser igual a 3. E talvez alguns estudantes menos atentos vão dizer que bom, né? Achamos 3 pontos críticos. Mas a gente tem sempre que verificar se esses pontos que estão zerando ali a nossa expressão, se eles realmente fazem parte do domínio da função. Né? Porque a derivada de uma função está definida em algum domínio, em algum subconjunto dos reais, que tem que estar contida no domínio da função original. Senão não faz o menor sentido. Tá? E nesse caso, a gente tem o 0, 1 e o 3 como possibilidades aqui na nossa equação para zerar, mas veja que o número 3 ele não está incluído no intervalo menos 1 e 2. Então ele não é um ponto crítico da função, porque ele sequer faz sentido, né? Ele não está no domínio. Então a gente achou 2 pontos críticos, o 0 e o 1. Então vamos colocar aqui os pontos críticos. E do outro lado a gente vai colocar valores críticos. Ok? Os pontos críticos que a gente tem, além do 0 e do 1, que são pontos onde a derivada dá 0, a gente tem também os extremos aqui do intervalo fechado, que são pontos onde a função está definida, mas a derivada não existe. Tá? A derivada, por exemplo, não existe no menos 1 porque você não tem como fazer a derivada
lateral à esquerda, aqui no menos 1, dado que ele é o limite, né, o extremo à esquerda. E no 2, por uma razão semelhante. Então os pontos críticos que a gente tem são menos 1, um extremo ali do intervalo, 0, 1 e 2. E os valores críticos que a gente vai ter são exatamente P de menos 1, P de 0, P de 1 e P de 2. Então agora a gente simplesmente calcula quanto que dá a função desses pontos, né? E lembra também que quando você for substituir os pontos críticos na sua expressão, tem que ser a expressão da função original. Porque também o que acontece muito de errado, muitos erros que a gente vê é que você vai pegar esses pontos e de repente, por alguma desatenção, você substitui na derivada, o que é errado. Então pega os pontos críticos e substitua na função original. Então você vai pegar, por exemplo, menos 1 e vai colocar aqui 3, menos 1 a 4 e vai fazer toda a conta. A gente já fez essa conta, eu vou só preencher esses valores, é fácil. É simples de determinar os valores críticos. E eles são 39, 2, 7 e menos 6. E dentre esses a gente vai escolher o maior, que vai ser o valor máximo, e o menor, que vai ser o mínimo. Então, o valor máximo é exatamente o P de menos 1. Tá? E o mínimo é exatamente o P de 2, que dá menos 6. Então, nós dizemos que o 2 é um ponto de mínimo e o menos 6 o valor de mínimo. O menos 1 é um ponto de máximo e o 39 é um valor de máximo dessa função. Então, pessoal, o próximo exemplo que a gente escolheu foi essa outra função definida no menos 1, 1, e a função g de x igual a x elevado a 2 quintos. Tá? Essa função também é contínua nesse intervalo fechado, particularmente é contínua em todos os reais, e a gente vai tentar encontrar os extremos da mesma forma, como derivar, achar os pontos críticos, os valores críticos, o mesmo procedimento. Então a nossa solução vai ficar da seguinte maneira. A derivada da função, você vai multiplicar aqui pelo expoente e subtrair uma unidade. Então vai ficar 2 quintos, x elevado a 2 quintos, menos uma unidade aqui no expoente. E 2 quintos menos 1 dá menos 3 quintos. Então vai ficar 2 quintos de x elevado a menos 3 quintos. Talvez uma forma um pouco mais amigável de escrever isso, para você enxergar melhor o que eu vou querer te falar, é colocar, ao invés do menos aqui no expoente, que tem um menos, inverter o x, e ao invés de colocar elevado a 3 quintos, vamos colocar a raiz quinta de x ao cubo. Então veja, isso vai ficar 2 vezes 5 raiz quinta de x ao cubo. Essa é a função derivada da função. E agora a gente tem que se perguntar quais são os pontos críticos. Né? Os pontos críticos, caso você não se lembre, são os pontos onde a derivada não existe ou onde ela dá zero. Veja que essa derivada, essa função aqui, ela nunca vai dar zero, né, pessoal? Por quê? Porque para dar zero, o numerador tem que ser igual a zero. Mas é possível, porque o numerador é uma constante igual a 2. A gente ainda pode se perguntar os pontos onde a derivada não existe, onde ela não está bem definida. E nesse caso é fácil ver que o ponto em questão é o zero. Depois que você achou um ponto onde a derivada não está bem definida, que é o zero, você se pergunta se a função está definida nesse ponto. Porque não adianta nada você achar um ponto que a derivada não está definida e a função também não está. Isso não vai ser ponto crítico. Mas veja só esse caso. O x igual a zero é um ponto onde a derivada não existe. Então o g' de zero não existe. E ainda o zero está no domínio da função g. Né? O g de zero aqui no caso dá zero, não tem nenhum problema. Então zero pertence ao domínio de g. Isso quer dizer que o zero é o ponto crítico da função. Tá? Além do zero, nós temos outros dois pontos críticos que são novamente os extremos do intervalo, menos 1 e 1. Então os nossos pontos críticos são exatamente o menos 1, o 0 e o 1. Porque a derivada não existe nesses pontos. Tá? E, bom, os nossos valores críticos são exatamente g de menos 1, que dá 1, g de 0, que dá 0, e g de 1, que dá 1 também. E agora, entre os valores críticos do procedimento padrão, pega o maior deles, vai ser o máximo, e o menor vai ser o mínimo. Então, o maior deles claramente é 1, né, que se repete aqui. Veja que nós temos dois pontos de máximo
associados ao valor de máximo 1. Tá? E o mínimo é o 0, o g de 0 é 0. Então aqui nós teríamos aqui o máximo, né? E aqui no caso do 0, nós teríamos o mínimo. Tá? O gráfico dessa função, só para completar, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Você tem aqui assim, vai para o 0 e aqui menos 1, até 1. Então veja que de fato nos extremos você tem os máximos, né? E no 0 você tem um ponto aqui onde a função não tem derivada, um ponto anguloso, e é o mínimo da função contínua. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.